Olha esse fim de ano melancólico do São Paulo Futebol Clube. Fora da Libertadores. Crise do Monjaro, que trouxe o nosso mensageiro do caos, o Gabriel Sá. Venda ilegal de camarotes. Orçamento quase reprovado. Denúncia de gestão temerária. Investigação por desvio financeiro. E possível impeachment de Júlio Casares. A gente achou que a temporada tinha acabado com um medíocre e melancólico 8º lugar. Quem dera fosse só isso, né? Quem dera só acabasse com o 8º lugar. Um abraço para você, para o Gabriel Sá, para o Giovanni Chacon e para o nosso chat também. A Vanessa Dias vai conduzir muito bem esses últimos minutinhos aqui do nosso Bom Dia. Tamo junto. Muito obrigada, né, Vitor Boni, que começou e comandou o nosso Bom Dia de hoje. E assim, é realmente um fim de ano melancólico. A gente gostaria muito de estar aqui falando sobre outras coisas, né? Eu achei até que a contratação do Danielzinho ficou totalmente... a gente nem falou muito sobre isso. A gente gostaria de estar aqui falando sobre isso, sobre mercado, sobre vai e vem de jogadores, mas não é realmente o que está acontecendo. E assim, Gabriel, você explicou todo o processo que aconteceu, que vai acontecer, enfim, de votação de impeachment, essa coisa toda. Mas assim, para a gente informar também quem está no chat, para a gente ter uma maior dinâmica disso, caso aconteça o impeachment do presidente Júlio Casares, por exemplo. Quem assume o lugar dele é o vice-presidente, que não está dentro desse pedido de impeachment, né? Então, mas você enxerga uma mudança, realmente uma real mudança em relação a isso, da entrada desse vice-presidente, que é o Harry Macis Jr., né? Você vê uma mudança disso, de como isso pode acontecer, como que isso quanto tempo isso pode levar, como que pode, detalhes desse processo também. Boa, perfeito. Caso o Júlio deixe o cargo, então, quem assumiu é o Harry Macis, né, empresário de 80 anos, ele está no cargo desde o começo da gestão ali de vice-presidente, é sócio do São Paulo há 60 anos já, e é um dos líderes do grupo Vanguarda Tricolor, né, que tem como principais coordenadores ele e Marcelo Pupo, que já foi presidente do Conselho do São Paulo na era Lenco. O Macis, ele é um cara que nunca teve um cargo, né, de grande exposição midiática do São Paulo, mas sempre esteve por ali, né? Ele sempre foi um cara muito atuante no jogo político e ele estaria disposto, né, até onde eu ouvi, caso o Júlio deixe o cargo, a assumir o restante da gestão, né? Porque ele poderia convocar a eleição, ele poderia também tirar o corpo fora e convocar uma nova eleição. Até onde eu pude apurar nas últimas horas também, porque já é uma possibilidade conversada, ele estaria disposto, sim, a ter essa função, né? A assumir esse cargo de presidente do São Paulo até o fim da gestão, que seria no final de 2026. É um fim de ano completamente melancólico, mas como eu tenho dito aqui, extremamente positivo também, né? Porque imagino que essas coisas elas ocorrem há muito tempo e é muito importante que você comece a dar luz a certas situações, e fica o convite para a galera também que assim, meio-dia, daqui a 10 minutinhos, vai sair mais uma informação no UOL a respeito da relação Austin e São Paulo, né? Que foi divulgado também no áudio. Então, daqui 10 minutinhos a gente entra nesse tema aqui também, né? Mas é um fim de ano com muitas coisas que envolvem o São Paulo, com muitos componentes, né? Melancólicos mesmo, e é uma crise que, até esse momento, ela é política, né? E a gente espera que ela não atinja o campo. E aí até era a enquete, né, que a gente fez para essa live, o que sobra do São Paulo para 26... Cara, tem que ter um time blindado, né? Tem que ter um elenco blindado, elenco barra comissão técnica blindados, pensando que o próximo ano é um ano muito importante para esse São Paulo. E aí eu fico sempre naquele paralelo, né? Porque ao mesmo tempo que é óbvio que isso interfere, até o Crespo pediu publicamente no último ano que esse processo político não interferisse no futebol, né? Coitado dele, nem imaginava o tanto de coisa que viria pós essa aspa. Eu vejo, por exemplo, o próprio Corinthians, né, que é um exemplo bom também para a gente comparar o São Paulo nesse momento. Impeachment de, presidente, escândalo o ano inteiro e fecha o ano com 2 conquistas. É uma fórmula exata? Não. Mas é muito importante que haja uma blindagem de líderes de grupo e principalmente da comissão técnica para esse momento. E aí, isso para mim, pelo menos, passa por caras que são chefes, entre aspas, do vestiário, né? E a gente está falando aqui do Rafinha, como foi em 23, Luiz Gustavo, como era ano passado. Então, achar esse líder positivo, essa influência positiva do São Paulo para a próxima temporada. Acho que o maior reforço para o São Paulo para esse próximo ano, e eu falo isso com extrema convicção, é um cara que vai blindar esse vestiário, e aí eu estou falando do Rafinha. Para mim, o São Paulo tem que focar em trazer o Rafinha para a direção para esse próximo ano. Ele tem que topar, por óbvio, né? Que não é uma situação fácil,
mas seria muito importante ter esse cara para blindar o vestiário, como foi no Corinthians o tal do Fabinho Soldado também, né? Ele é dito por todos os jogadores como o cara que fez a blindagem do elenco para direção. Então, acho que hoje o São Paulo teria o Muricy Ramalho. Ele vai ser capaz de fazer essa blindagem? Ele vai ter esse pulso para fazer esse meio campo da forma que a gente espera? Não sei. Mas eu tentaria, né, de todo modo, trazer para essa direção o Rafa. Tem o CEO também, né? Respeito. Então. Mas aí eu tô falando de coisas que podem dar efeito imediato, Chacon. O Rafinha é um cara que esse grupo todo gosta. Concordo. Eu faria esse esforço nesse momento. O famoso Costa Quente, né? Porque até o Rafinha, ele deu declarações essa semana para a TNT, falando do retorno dele ao futebol, e ele criticou o que está acontecendo com o São Paulo. Então, eu acho que ele tem voz para falar, né? Ele tem autoridade para falar, porque esteve ali, viveu sob essa gestão, foi vencedor ali em muitos outros lugares. E é uma coisa que eu fico pensando, Chacon, realmente eu fico pensando nos jogadores de férias, porque, assim, é óbvio que eles estão vendo o que está acontecendo, e devem estar muito mais por dentro em algumas situações até, né? Como que fica na cabeça? Mas antes do Chacon comentar sobre isso, eu quero ler um comentário aqui do Casares Sem Monjaro, que mandou um chat aqui pra gente, de R$5, que é graças a Deus que está saindo esses escândalos. Seria impossível começar a prosperar sem expor os corruptos ou partes deles que tem no clube. Eu concordo, foi o que o Boni abriu aqui falando hoje. Realmente, é terrível pra gente, a gente fica numa preocupação, numa frustração, num momento de muito, né? Mas, assim, eu acho importante também algo que está acontecendo. Mas, Chacon, voltando, sobre o lance do Rafinha, ou seja, um representante, um líder que seja, você acha importante isso? Como que isso pode estar afetando desde já esses jogadores que logo já voltam para a pré-temporada, logo começa uma temporada totalmente diferente, que eu acho que vai ser inédita para todo mundo, com o Campeonato Paulista, Brasileiro, enfim, já tem muitas mudanças dentro de campo. Agora, esses escândalos ocorrendo nos bastidores, como você enxerga isso? Porque realmente o Corinthians é uma referência, não sei se essa palavra é certa para isso, porque o Corinthians passa por muita coisa, e a gente viu jogadores do Corinthians se posicionando sobre isso. Muitos falaram para a imprensa que realmente afeta, que isso chega até eles, é óbvio, mas ouvir o atleta falando é diferente. Então, como que você acha que isso pode proceder também? Como que isso pode afetar o elenco do São Paulo? Eu acho que realmente tem que ter essa blindagem, né, para cima do elenco, tem que proteger que o extracampo não interfira dentro de campo, mas quem conhece o mínimo de futebol sabe que isso interfere. Mais ou menos. Aí o trabalho é você minimizar os danos. São duas coisas diferentes. Dois mundos completamente diferentes, mas que faz sim dar uma balançada, né? Que faz dar uma desestabilizada no elenco, dentro de campo. Isso acontece sim. O corredor reflete nas quatro linhas. Ponto. Isso não tem discussão no futebol. O ponto realmente é saber o quanto e quem é que vai fazer essa gestão de crise. É o Muricy? Né? São 5 anos sem fazer muita coisa no São Paulo. Tomara que faça agora, então, jus ao salário que ele recebe nesse meio tempo todo, né? Que ele possa chegar e gerir isso muito bem. Vai ser um novo contratado? Vai ser o senhor Rui Costa, né? Que assume, teoricamente, o departamento de futebol, ou o CEO Márcio Carlo Magno. Estamos aí repletos de pessoas extremamente competentes e muito preparadas para fazer essa gestão de crise, né? Para blindar o elenco. Realmente, tá? Estou esperançoso para 2025. A minha real esperança para 2026, perdão. Minha real esperança seja para o começo do ano ou para o final, para o término da gestão do Júlio Casares, que a torcida abra o olho e não repita cenas como essa que eu vou colocar na tela, né? Vou colocar na tela aqui uma cena que eu espero, né, que não se repita. Que é isso daqui. Se puder colocar na tela, tá aí no... Eu não consigo administrar. Isso daqui, ó. Que menos torcedores, um número menor de torcedores, fique idolatrando dirigente. Que o próximo dirigente, e seja oposição, seja situação, seja o Diego Fernandes, que está aparecendo aí, que está falando, que tem uma grana, que quer ajudar, não duvido da boa intenção, mas que não idolatrem dirigentes. Sem bandeira com a cara do dirigente. Essa é a coisa mais ridícula que tem. Coisa mais ridícula que tem. E eu lamento muito que pessoas que fizeram tanto pelo São Paulo,
tal qual Tele Santana, estejam dividindo uma bandeira de homenagem a um título mundial junto com um presidente tão ruim igual o Júlio Casares. Que menos torcedores idolatrem pessoas que não fazem nada pelo clube. E que a gente tente cair menos no encanto da serpente de quem fala muito e faz pouco, tá? Então, só queria deixar registrado, porque eu acho importante externar essa minha esperança, na esperança de que a torcida ouça um pouco sobre isso e pare de idolatrar essas pessoas.